O Lula vendeu o Brasil para a China. Sabe aquele papo que a esquerda vivia anunciando? Ah, vão vender o Brasil para os americanos. Pois é, o Lula vendeu o Brasil para os chineses e fez isso por debaixo dos panos, no apagar das luzes, sem que ninguém soubesse. Ao custo de 2 bilhões de reais, uma estatal chinesa comprou a maior reserva de urânio do Brasil. A China Non-Ferrous Trade, CNT, vinculada ao regime de Pequim, comprou essa reserva de urânio. E a informação foi divulgada na última terça-feira, 26, pela empresa de mineração Taboca S.A., por meio de um comunicado transmitido pelo governo estadual. A mineração Taboca S.A. é responsável pela reserva de urânio localizada na mina de Pitinga, no interior do Amazonas. E o mais incrível é o seguinte: além do urânio, que é utilizado como combustível para a geração de energia nuclear, a mina de Pitinga possui outros minerais estratégicos para o interesse da China, como nióbio, tântalo, estanho, tório e recursos importantes para a fabricação de equipamentos de alta tecnologia, como foguetes, baterias e turbinas. Ou seja, esse valorzinho parece meio irrisório perto do tamanho dessa mina, né? Mas depois da repercussão negativa na imprensa, o governo Lula utilizou a sua sucursal de jornalismo, a Rede Globo, para fazer uma nota. Uma primeira versão dessa matéria dizia que a China havia comprado uma reserva de urânio. O mineral, porém, é considerado estratégia no monopólio da União. E aí a matéria ficou assim: China compra por 2 bilhões empresa que atua próximo à reserva de urânio do Brasil. Ah, mas que coisa, né? E o incrível é o seguinte: localizada a 107 quilômetros de Manaus, a reserva era estratégica para o país. E a Taboca vendeu 100% de suas ações para a China. Ou seja, a Taboca agora é China, a Taboca detém um urânio, compraram a preço de banana. Incrível, né? E o incrível é que essa Taboca, ela atua na mineração de estanho e de urânio, é responsável por quase metade da exploração de urânio no Brasil. O mineral estanho é encontrado em associações com baixo teor de urânio, com quantidade insuficiente para comercialização, segundo o CINEM. Só que o avanço da inteligência artificial impulsionou o comércio do estanho amplamente e utilizando produtos eletrônicos. No último ano, a empresa teve uma receita de 1,4 bilhão de reais. Pô, e é vendida a preço de banana pela receita de um ano? Esquisito, né? É, parece estranho. Assim, o governo Lula vendeu uma empresa que dá 1,4 bi de receita para o Xi Jinping e 100% de uma reserva por 2 bi. É muito quadrada essa conta. Só não enxerga isso quem não quer ver. É o tipo de negócio que mostra que o Brasil se tornou uma sucursal de tudo que é de pior no mundo. E aí vem a Rede Globo para simplesmente passar pano para tudo isso. E aí alguns senadores brasileiros levantaram que enquanto empresas brasileiras sofrem com burocracia e restrição, as empresas chinesas se esparramam no mercado brasileiro. E assim, a expansão do mercado chinês no Brasil está sendo discutido faz tempo, mas aí tudo é resolvido numa reunião a portas fechadas entre o Xi Jinping, que curiosamente estava aqui no Brasil esses dias, e o Lula. Coincidência? Acho que não! E tudo isso acontece após 37 acordos bilaterais, sendo que um deles, na Declaração Conjunta Brasil-China por um mundo mais justo e um planeta mais sustentável, no item 9, o Brasil reafirma sua posição de uma só China. Mas assim, o que isso significa? A China vê Taiwan como uma província separatista que logo voltará ao controle de Pequim, e o Brasil vai lá e assina embaixo disso, tirando de Taiwan a sua autogestão territorial, a sua soberania territorial. Inclusive, o Xi Jinping diz que a soberania chinesa deve se impor sobre Taiwan. Inclusive, não descarta o uso da força, ou seja, guerra. E o Brasil apoia a China. E não vamos esquecer que não é de hoje que a China ameaça invadir Taiwan e pressiona a diplomacia de todos os países da ONU a reconhecerem o princípio de uma só China, que se intensificou nos últimos anos e agora o Lula apoia. E aí, assim, no final do dia, tudo tem a ver com guerra, produção de material bélico e mais uma infeliz coincidência do Lula fornecendo matéria-prima para a construção de material bélico da China para usar contra Taiwan. E lembrando que a China é aliada da Rússia, da Venezuela, do Irã e, por consequência, da Palestina. E o Brasil vai fornecer matéria-prima para elaboração de material bélico. Entenderam? E aí não parece uma mera coincidência uma estatal chinesa comprando uma mineradora brasileira para explorar justamente esse tipo de matéria-prima. Inclusive na China não há diferença entre o que é China, governo chinês, e Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês é o único partido que governa a China há 70 anos. Mas a questão China e Brasil não é meramente um fator de especificidade.
Os especialistas mencionam a China meramente como um parceiro comercial do Brasil. Mas a grande verdade é que a China não é parceira comercial de ninguém, ela pratica exploração comercial e o Brasil é explorado pelos chineses. Um grande exemplo disso é a utilização do 5G da Huawei. A Brasília foi a primeira a ativar e gradualmente todas as capitais liberaram o sinal. Cerca de 50 milhões de pessoas já têm acesso à rede. E o leilão criou várias obrigações para as empresas de telecomunicações, mas o ideal é ampliar pensando no Brasil como um todo. São 30 milhões de pessoas não conectadas que vão se conectar à rede Huawei. E a China tem um amplo planejamento de expansão no país. Mas qual que é o problema disso? Espionagem. O FBI concluiu que o departamento da chinesa Huawei pode interceptar a comunicação do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E desde 2017, autoridades federais investigam compras de terras chinesas perto de infraestrutura crítica, fecharam o consulado regional do alto do nível dos Estados Unidos e acreditam ser um foco de espiões chineses. E impediram o que viram esforços claros para plantar dispositivos de escuta perto de locais sensíveis, instalações militares, etc. Qualquer semelhança da China comprando locais estratégicos no Brasil não é, de verdade, não é mera coincidência. E vale lembrar que em 2020 a China criou retaliações econômicas contra a Austrália, de quem importa a maior parte do seu minério de ferro e um dos principais parceiros comerciais, quando as autoridades australianas pediram investigação internacional sobre a origem do coronavírus. Olha que interessante. Pequim elevou barreiras parciais contra a carne australiana, taxou 80% da importação cevada do país e desencorajou os chineses a estudarem ou fazerem turismo na Austrália. E aí eu fico pensando, será que a China pode repetir o que fez na Austrália com o Brasil? Não me parece difícil. Inclusive, a Austrália é o 6º maior exportador da China, o Brasil é o 7º. Ou seja, se fizeram com o 6º, por que não vão fazer com o 7º? E assim, não é difícil imaginar que o agro brasileiro se preocupe mais com as opiniões de Pequim do que com a do próprio Brasil. Só para você ter uma ideia, a gente tem uma dependência absurda da China. No ano passado, o acordo bilateral teve recorde de exportações, 157 bi, superando 104 bi de vendas para os Estados Unidos e União Europeia. E entre os anos de 2007 a 2023, os chineses investiram 73 bi no país, sendo obras de infraestrutura gigantes. State Grid, Energia China e CGT, Companhia Três Gargantas, querem dominar o setor de energia. E mais de 70 mil carros chineses estão espalhados por todo o país. E agora as empresas chinesas dominam certos fornecimentos, como o fornecimento de energia elétrica no estado de São Paulo e da capital peruana, Lima. Interessante como eles estão dominando tudo no mundo. E, curiosamente, nesse ano a China inaugurou seu novo porto no Peru e será, de longe, o maior porto de águas profundas do lado pacífico da América do Sul. O porto é o principal projeto de iniciativa no Cinturão da Rota, o BRI, na sigla em inglês, também conhecida como Rota da Nova Seda, China e América Latina. Vai tudo vir pelo Porto de Lima, no Peru. Inclusive, na América Latina, 22 dos 33 países assinaram um acordo do BRI com a China. E agora a China quer que o Brasil faça o mesmo. E o Lula provavelmente vai fazer. E aí, curiosamente, 2024 é o ano da China no Brasil, mas ninguém parece perceber. E assim, o Brasil está tão de 4 para a China que nesse ano a China tentou comprar uma cidade inteira no Brasil. Uma cidade inteira. A proposta bilionária de transformação da cidade de Mataraca, na Paraíba, com uma população de cerca de 8.300 habitantes, foi escolhida para se tornar uma metrópole futurista. A proposta inicial envolvia investimentos massivos, pretendendo transformar a cidade em um porto offshore de última geração. Entretanto, apesar do montante inicial, 9 trilhões de reais ter sido anunciado, problemas da execução do plano vieram à tona que acabaram atrapalhando esse planejamento. Outro ponto interessante é o seguinte: logo depois da Janja causar aquele incidente diplomático do Elon Musk, fuck you, a China disse que não ia fazer reunião se a Janja estivesse perto. Só que depois disso tudo, o governo brasileiro fechou um acordo com a China para satélite, a Starlink chinesa. Só que a Starlink de verdade tem 6.400 satélites, e a chinesa nem 100. Ou seja, nós estamos vendendo tudo, pagando tudo para a China e não recebendo nada. Mas assim, quando eu digo que a China ela não tem parceiros comerciais, mas sim faz exploração, a gente vê, por exemplo, a BYD abriu uma fábrica na Bahia. E hoje os trabalhadores dessa fábrica alegaram que maus tratos. Denúncias apontam que 400 funcionários chineses das obras da primeira fábrica no Brasil trabalharam em condições degradantes, ou seja, serviço com condição análoga de escravidão. E os trabalhadores relatam maus tratos e até agressões. Só que tem mais um detalhe. Sabe quem faz fronteira com essa mineradora que a China comprou? Guiana Francesa, possessão ultramarina da França, Suriname, República da Guiana, Venezuela, a República da Guiana com Pará e com Roraima, Venezuela com Roraima e com Amazonas, Colômbia com Amazonas, Peru com Amazonas e com o Acre,
E a Bolívia com o Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É bem possível que a expressão PT é pior que uma pandemia em breve se expanda para se tornar uma realidade. E o que a gente vê é uma linha completamente absurda de subserviência e de venda do Brasil para a China. O que deveria ser feito em cima de acordos bilaterais, com amplas vantagens para ambos os lados, só traz vantagens para os chineses e exploração para os brasileiros.